Okay, that's all. Yeah. Thank you. Então, gente, nós temos a Gente, um Fernanda Reis hoje. super Fernanda Reis do prazer estar com Comicare. vocês. E é a segunda vez que a gente está aqui junto com vocês. É uma missão deliciosa essa de falar para pais. Neste final de semana eu estive falando para os nossos pais da clínica e hoje nós estamos aqui com vocês. Eu estive nos Estados Unidos, no ano passado, foi quando a gente conheceu o pessoal do Autismo Alliance, fizemos contato e aí não nos encontramos pessoalmente, curiosamente, mas conseguimos, fazer algumas reuniões e nos falarmos, e a coisa caminhou muito fluidamente e colocamos a nossa equipe toda à disposição de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sigo à disposição, tá bom? Obrigada. Pam, quando você quiser vir ao Brasil, conhecer um pouco mais de português, pode vir. Pam, she's inviting you if you can go to Brazil and learn more, a little bit more of Portuguese, and then maybe visit São Paulo. It's my city, is where I am from. There is some beauty still. There is. I like São Paulo, so I think you can come with us, with me, and then we meet Fernanda there. That's wonderful. I'm there. I'm there. Muito bem. Então, gente, a minha missão de hoje é falar para vocês um pouquinho sobre as questões de linguagem no nosso dia a dia, trazer isso de uma forma um pouco mais prática, sabendo que nós não temos mais apenas crianças pequenas aqui no grupo, nós já estamos com maiores. A Luciana me contou que a mocinha dela já está aí com quase 15 anos, mas anteriormente, por e-mail, eu já sabia que nós tínhamos algumas pessoas que já não estavam mais na fase de infância, de primeira infância, de descoberta, diagnóstico. Então, eu tentei ir pontuando algumas questões, pensando mais nessa fase do final de infância, início de adolescência, e aí de uma forma um pouco mais prática. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre alguma questão, vocês podem me chamar, tá bem? Então, hoje a gente começa contando para vocês. Infelizmente, a minha sócia Maria Elaine não pôde estar comigo, mas a Comunicare já tem 20 anos e a gente está atendendo mais de 800 famílias. Aqui tem a foto das nossas 3 unidades, mas estamos abrindo a 4ª unidade aqui em São Paulo. Então, são muitas pessoas impactadas, são muitas famílias impactadas, e a gente espera sempre poder auxiliar mais pessoas. Dito isso, passado brevemente sobre essas questões da Comunicare, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre comunicação. A importância da comunicação, como que a gente aprende a se comunicar e o quanto isso é algo tão automático para a gente e mesmo sendo algo tão automático, é tão complexo para as nossas pessoas com autismo. Então, eu começo dizendo para vocês que no momento em que a gente fala de intervenção e de cuidado à pessoa com alguma questão de desenvolvimento de linguagem, a gente precisa responder algumas perguntas para nós mesmos, para que a gente possa acessar de forma um pouco mais amena e tranquila os nossos pacientes ou os nossos próprios filhos, que é o que eles gostam e o que é que eles não gostam. Quais são os objetos, os lugares, as pessoas, as atividades que são favoritas e quais são estes itens que não são favoritos? Aqui a gente tem uma questão bastante importante que é, quando a gente começa a fazer o ensino e o aprendizado de comunicação,
a gente precisa entender que está pedindo algo para essa pessoa com autismo que é custoso. Para eles é custoso parar, olhar, dedicar atenção, verbalizar, ficar ali fazendo aquela troca. Os nossos pacientes têm um hábito, vou chamar de hábito, de ter uma dificuldade muito intensa nessa relação interpessoal, e isso, inclusive, faz parte do diagnóstico. E aí, por conta dessas questões, a gente precisa se recordar o quanto é custoso, do ponto de vista de custo mesmo, de energia para esse paciente. Então, no momento em que a gente consegue itens que são itens de preferência do nosso paciente ou do nosso filho, a gente consegue ganhar com um custo um pouco menor uma resposta para aquela situação. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero que o meu filho peça dá, ou eu quero que ele diga, eu gosto de chocolate, ou eu prefiro pipoca. Para ele dizer uma frase como eu prefiro pipoca, eu preciso estar com algo que ele gosta muito, provavelmente a própria pipoca. Então, a gente se usa de uma coisa que é muito interessante, muito gostosa, para que ele possa verbalizar. Lembrando que muitos dos nossos pacientes não verbalizam frases, então aí a gente vai para os gestos, né? Então, que ele aponte, que ele chame, ou que ele demonstre, que, ó, tô com fome, né? Que ele possa fazer uma demonstração gestual daquilo que ele está querendo dizer. Mas ele não vai fazer isso se você ofertar para ele um quiabo ao invés de uma pipoca, porque ele não gosta de quiabo, mas gosta de pipoca. Então, aqui eu acho que fica um pouco mais claro de é algo que me custa muito, mas se eu tenho um benefício que é bem interessante, às vezes vale a pena me comunicar. Se eu tenho um benefício que é bem mais ou menos, não vale a pena me comunicar, porque o custo é muito alto. A balança fica desequilibrada. E aí, quando você responde essas perguntas, que são quais são os brinquedos ou brincadeiras que o meu filho gosta? Quais são as comidas favoritas? Aqui em casa é assim, ó, se eu falar macarrão, pronto. É a chave de eu conseguir qualquer coisa. O meu filho é viciado em macarrão. Então, eu sei que eu tenho este trunfo na mão. Atividades físicas. Se eu disser, vamos jogar futebol? Ai, não, por favor, não. Eles detestam fazer atividade física. Então, eu ofertar algo como um futebol, eu não vou ganhar da mesma forma em que eu ofertar uma pratada de macarronada. Então, a gente precisa responder essas perguntas, certo? Pessoas, lugares, gosto da casa da avó, gosto de ir ao parque, prefiro ir à igreja. Então, a gente precisa ter atenção ao que o nosso paciente gosta. E aí, tendo como resposta essas perguntas, você consegue ir compreendendo quais são os estilos de aprendizagem que o seu filho ou o seu paciente tem. Como, por exemplo, a gente tem pacientes que aprendem melhor na rotina do dia a dia, nas situações do dia a dia, ou aprendem melhor observando alguém fazer, ou aprendem melhor tentando fazer, ou aprendem melhor escutando passo a passo em como fazer. Então, é bem importante que, tendo em vista aquilo que o seu aluno, o seu paciente gosta, se interessa, que você saiba como captar a atenção e como ele aprende melhor, e por vezes nem é só um único estilo de aprendizagem, mas uma somatória de aprendizagens, né? Então, agora eu vou descrever um pouquinho melhor para vocês aqui em relação a formas de aprendizagem.
A gente vai ter que, para pensar nas formas de aprendizagem do nosso aluno, filho, paciente, fazer a nossa autoavaliação. Então, aqui, eu começo dizendo: você faz o papel do ajudante do professor? Então, qual que é o papel do ajudante do professor? Vocês veem o meu cursor aqui na tela? Sim? Sim, né? Tá. Sim. Aqui tá ótimo. Aqui tá escrito assim, ó, tem uma mãe ou uma mulher calçando o sapato na filha e dizendo: espere, está quase pronto, né? Então, a sua criança é capaz de fazer este movimento, esta ação? E se a resposta é sim, por vezes a gente não sabe que é sim porque a gente não tentou que ela fizesse este movimento. Então, numa situação, você percebe em que ela é capaz de fazer este movimento. E aí você precisa se lembrar de dar novas chances e novas oportunidades para essa criança de desenvolver essa habilidade da melhor forma. Aqui nesse ponto é bem curioso porque eu me recordo de uma situação com meu filho caçula. Eu tenho 2 meninos e eu me recordo de um dia em que o meu esposo estava no banheiro tomando banho e o pequeno queria tomar banho também. E aí eu prontamente me abaixei para tirar o seu short, para tirar a sua roupinha, para ele entrar no banheiro. E aí o meu marido deu um parou. Aí eu dei aquela travada, né? Ele falou assim: quer ver que ele consegue? Tira a calça aí, menino. Daí ele tirou a calça. Agora tira a cueca. Aí ele tirou a cueca. Ele só não teve a destreza de passar a camiseta na cabeça, mas ele conseguiu tirar praticamente a roupa inteira. Naquele momento, eu estava exatamente nesta situação aqui. Eu me peguei pensando, ele consegue. E eu nunca me dei conta de que ele conseguia, porque eu já pressupunha que ele não era capaz. Então, quais são as situações em que vocês olham para os filhos de vocês, pressupondo que eles não são capazes daquele movimento, ou daquela ação, ou daquela situação, e descobrem que eles são muito mais capazes do que vocês inferiram? Num segundo ponto, a gente tem aqui o. Opa, ups, uma misturada aqui, peraí. Fernanda, A situação. quando você tiver um tempinho, tem uma pergunta no chat, tá? Pode fazer, que aí eu dou uma pausa aqui agora que embolou tudo. Perguntaram, Fernanda, você pode dar um exemplo de como usar o brinquedo favorito ou algo que nosso filho gosta muito para fazê-lo falar o que a gente quer, para fazê-lo repetir? Como que a gente usa isso? Ótimo, então vamos lá. Eu vou voltar um passo para trás para a gente então poder responder essa pergunta, tá bem? Seu filho aprende melhor quando ele escuta você falando, diga, dá ou faz igual. Aí já é o visual. Faz igual, dá. Ou quando você empurra a mão dele e dá uma ajuda gestual dizendo dá. Então, qual é a melhor forma de aprendizado do seu filho? Quem fez essa pergunta consegue abrir o microfone para falar comigo? Tem algumas pessoas que não conseguem falar porque estão no trabalho e tudo mais, mas Sem problemas. eu vou dizer que essa pessoa que respondeu, o filho depende. Tem habilidade
mas não tem muitas vezes o controle emocional para sequer, tipo, prestar atenção, parar e prestar atenção no que o Tá, é uma colega está criança tentando fazer. agitada. Perfeito. Era só alguma informação que eu precisava. É uma criança muito acelerada. Então, a Isso, primeira pelo que eu coisa que conheço você. da família. Tá. Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça, tá bom? Pega esse objeto favorito. Eu vou dar um exemplo. Essa é a capinha do meu fone. Então, isso aqui é meu objeto favorito. Eu pego esse objeto e trago mais próximo do meu rosto que eu conseguir. E faço assim, ó, diga dá, aponta e fala ao mesmo tempo, dá e entrega. Como é uma criança que tem um comportamento agitado e muito provavelmente deve ser uma criança que tem comportamentos inadequados quando não atendida rapidamente, eu sugiro que você nem dê chance para que este comportamento chegue ao inadequado, de bater, gritar, chutar, se jogar, qualquer que seja o inadequado. Fernanda, mas quanto eu vou ter que fazer isso? Muito. Quantas oportunidades você tiver? Traga o objeto até próximo do seu rosto, fale e aponte ao mesmo tempo. Já entrega. No momento em que você fala, aponta e entrega, você reforça esse comportamento adequado, dizendo assim, ó, é isso que eu espero de você. Vocalização, gestual, receba o reforçador, certo? Então, este é um exemplo em que eu juntei duas pistas para a gente conseguir fazer com que essa criança tenha uma vocalização numa situação com um objeto favorito. Certo. Esse objeto não é um objeto que eu consiga trazer para próximo do rosto, certo? Digamos que o objeto favorito dele seja o gira-gira do parquinho. Nesta situação, você pode usar um outro tipo de gestual, que é um gestual com uma função bem específica. Vamos, vem, vamos brincar. E repita 3, 4, 5 vezes o gestual, fazendo também o verbal ao mesmo tempo, tá? E aí vai caminhando junto com a criança, no mesmo ritmo, certo? Até aqui, ok? No chat eu consegui ver, não tem nada. Então, ok. Quando a gente está muito atarefado, a gente tem uma situação que é, em muitas situações, a gente faz pela criança. Isto aqui, para mim, é um dos problemas mais comuns na atualidade. Muito mais do que a gente achar que a nossa criança não dá conta, muito mais do que a gente achar qualquer outra coisa. Para mim, hoje, na atualidade, é uma das grandes questões que nós vivemos. Porque nós vivemos com o tempo muito contadinho, nós vivemos sempre com as nossas organizações do dia a dia muito puxadas, né? Muito corridas. Tem mães que trabalham fora, mas as mães que não trabalham fora também trabalham demais. Então, também vivem com os horários a cumprir. Precisa levar em tal lugar, precisa fazer tal coisa, precisa preencher tal coisa. Então, esse aqui, para mim, eu gostaria que vocês dessem bastante atenção de que, por vezes, a gente precisa já se organizar para um tempo um pouco maior de organização no dia a dia, para que vocês deem mais chances e oportunidades de aprendizado para sua criança, certo? Então, quando você vai fazer um ensino, por exemplo, ops, eu acho que essa tela não é para ficar aqui na tela que está saindo. Quando você vai fazer um ensino para sua criança
e que vai fazer uma ajuda física, por exemplo, de colocar ou tirar a roupa. Se você faz isso com muita pressa, com o tempo muito curto, não dá tempo de você fazer um ensino como o ABA ensina, que é uma ajuda física total, uma ajuda física parcial, uma ajuda física verbal e independente. Então, o ABA nos ensina essas etapas de ensino para as nossas crianças, mas quando a gente fala de um tempo muito apertado, a gente não consegue fazer isso. Então, neste aspecto, eu sugiro que a gente consiga dar intervalos um pouco maiores. O que é o não perturbe? O não perturbe é quando a nossa criança parece desconectada e do tipo, não quero aprender isso. E aí a gente precisa se utilizar dos reforçadores muito potentes dessa criança, né? E se utilizar de alguns recursos, por exemplo, você pode ensinar assim, ó, braços para cima, põe os braços para cima. Henrico, põe os braços para cima. Não deu certo. E aí a gente pode dizer, braço para cima. Olha aqui, ó, o suporte físico. Põe o braço para cima. No momento em que você faz isso, junto com a verbalização, você associa o movimento com a palavra o ensino daquele momento. Até o momento em que a criança consegue associar os dois e subir o bracinho para te ajudar com a vestimenta, certo? Até aqui, ok? Acho que sim, né? O papel de parceiro, que aí é essa responsabilidade na troca com o nosso aluno, com o nosso paciente, e o papel do animador. Gente, é tão importante quando a gente acerta, quando a gente faz algo, a gente ter esse reforçamento verbal mesmo. Muito bem, parabéns, você conseguiu. E não só um reforçador tangível. O que é o reforçador tangível? É o próprio objeto em si, né? Eu peço este objeto, eu recebo este objeto. Mas junto com este objeto vai um parabéns, muito bem, estou orgulhosa de você. Por que a gente sempre associa o tangível com o verbal? Porque as nossas crianças têm dificuldade na relação com o outro. Então, eu preciso que essa criança não se fixe apenas naquilo que ela vai receber físico, mas que a gente e a nossa relação possa ser tão reforçadora quanto o objeto que ela irá receber, certo? E isso eu considero uma das coisas bem, bem importantes, tá bom? Aqui, gente, eu queria também fazer uma pausa, porque em muitos momentos no nosso dia a dia, a gente escuta o quanto é importante a gente ensinar os nossos pacientes a pedirem, a solicitarem. Quero água, quero banheiro, quero a mamãe, quero casa, estou cansado. E aí a gente fica neste movimento de ensino de comunicação, de pedir, 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 pedir. E no nosso dia a dia, nem sempre tudo diz respeito a pedidos. A gente pede objetos, mas a gente tem outras funções comunicativas que são de extrema importância. E aqui neste slide, se vocês puderem e conseguirem, eu queria muito que vocês tirassem uma foto. Tira um print aí da tela, bota esse trem lá na geladeira, e aí vocês vão se recordar que a gente tem outros ensinos para além dos pedidos a fazer.
A gente pode pedir objetos, ações, tipo cócegas, tipo ir, tipo vir. A gente pode pedir atenção, não precisa só gritar, espernear. A gente pode pedir uma informação de como chegar a algum lugar. A gente pode pedir ajuda. A gente pode pedir permissão para abrir um armário. Mas para além dos pedidos, a gente também precisa lembrar que nós cumprimentamos, nós nos despedimos das pessoas, nós rejeitamos comidas, nós rejeitamos pessoas também. Sabe aquelas pessoas grudentas que abraça, aquele beijo molhado, aquela coisa. O brasileiro gosta disso, né? Ok, mas eu sei que americano não gosta. A gente pode rejeitar. A gente pode rejeitar. Verbalmente, gestualmente, tem muitas formas da gente rejeitar. A gente pode discordar, eu posso estar aqui falando e vocês pensando, mas que bobagem, tudo isso que ela está dizendo. E argumentar diante disto tudo. Pode protestar que entrou esse presidente, não entrou aquele presidente. Pode protestar onde já se viu que nós não temos isso ou aquilo. Mas a gente também pode compartilhar o que aconteceu na escola. A gente também pode compartilhar dos nossos sentimentos. E aí, aqui nesse ponto, são duas coisas bem abstratas, né? Compartilhar algo que vai acontecer ou que já aconteceu, ou seja, não está no estado presente, e compartilhar algo que é extremamente abstrato, como um sentimento. E responder às questões dos nossos que são feitas a nós, né? Esse fim de semana, na aula que eu dei, não foi sobre linguagem, foi sobre apraxia de fala em crianças com autismo. E aí uma das mães foi bem curioso, ela disse assim: o meu filho, ele só sabe responder, e nós estamos ensinando ele agora a perguntar. Porque ele fica nessa coisa do diálogo em que um pergunta e ele responde, o outro pergunta e ele responde. Ele não sabe ainda questionar ao outro. Então, isso, estamos nessa etapa de ensino com esse paciente. Aqui nesse pé, gente, eu queria muito que vocês me pontuassem. A gente não tem só criança não verbal aqui, né, Márcia? Temos crianças verbais também? Sim, é o mix de tudo. Se tiver alguém que queira falar aqui, sinta-se à vontade, mas baseado nesse grupo aqui, nós temos crianças que super se comunicam, outras que estão aprendendo, outras que têm dificuldade. Eu acho que é um mix de tudo aqui. Se alguém quiser se prontificar, Se mas quiser abrir o microfone, seria bem maravilhoso. Mas assim, ó, quem se Meu comunica filho é verbal. Meu filho é muito verbal. olha, muito verbal, extremamente ele verbal. Bem até verbal, Até eu acho. demais. Demais. ele E fala. ele consegue ter uma comunicação fluida, com várias funções comunicativas. Sim, só que ele tem muito hiperfoco, né? Aí, quando ele hiperfoca em um assunto, ele vai te dar um ramo de assuntos, mas dentro daquele hiperfoco dele. Mas ele compreende Ótimo, bem a informação, ele compreende bem. perfeito. Foi bem importante isso que você falou, então. Então, agora a gente vai falar sobre o paciente, o aluno, que não tem fluidez e não tem uma boa sensibilidade social. O que é uma boa sensibilidade social? Ele não percebe que aquele assunto já esgotou para o outro. Ele está compartilhando um assunto, mas ele não se atenta de que já encerrou para o outro e que ele também precisa encerrar. E aí, essa troca verbal dele com o outro não fica fluida e não fica párea, do ponto de vista em de que um fala, o outro também participa, e isso é fluido. Ele fala e segue falando. Se você está escutando aí já é problema seu, mas eu tô falando, né?
E tem Eu mais tô vendo meu uma filho coisa. falar. Ele não para. Eu presenciei o ano passado, acabei passando o zoológico todo com ele. Ele fala bem, ele é extremamente inteligente, mas é bem o que a Priscila falou. Mas tem aqui, a Milena colocou no chat, eu não sei se a combinação do filho da Priscila com o que a Milena escreveu, dá para você fazer mais comparações. Ela colocou, minha filha verbal fala até demais, né? Como o filho da Uhum. Priscila, mas a comunicação está melhorando agora, depois de muitas sessões de fono e psicólogo, provavelmente ela fala, às vezes não dá para entender direito, e aquilo que você estava falando que de repente está acontecendo com o Arthur também, da Priscila, que eles não sabem quando parar, e aí ela está dizendo que ela também tem um filho pequeno que também está no espectro, e que não fala mais do que 5 palavras. Então, você tem o da Priscila, fala bastante, o da Milena, a menina da Milena, que fala bastante, mas não se comunica o tanto que ela queria, mas a pequena fala só 5 palavras, e aí a Camila levantou a mão, e a Andressa levantou a mão também. Então, eu vou pedir para a Camila falar, porque a Camila levantou a mão primeiro, depois a Andressa, que é tudo voltado na sua pergunta. Ok, Camila? Ótimo. Posso falar? Pode, querida. Primeiro, muito obrigada, que está sendo lindo, muito informativo, estamos amando. Segundo, o que eu quero falar é o seguinte: falando fala demais, a minha fala muito também. Deixa eu ir pro cantinho aqui. O que eu vejo, o que eu tenho dificuldade em casa e que eu vejo em muitas das nossas crianças é no reconto. Muito difícil o reconto, ou você chegar, como foi o seu dia? Aqui em casa eu tento aplicar algumas estratégias, às vezes eu faço desenho, eu pego aqui, eles mandam no caderno informação de tudo que a criança fez no dia, de como ela se comportou, o que ela comeu, é bem detalhado. Então, com base nisso, eu consigo entender como foi o dia, troca de e-mail com a professora também, mas eu acho isso ainda pobre, sabe? Essa comunicação ainda é. Eu preciso me pegar nisso. Deixa eu responder essa pergunta, porque senão eu vou acabar esquecendo. Quem tiver com a mãozinha levantada, dá só um minuto, segura a pergunta, não esquece, combinado? Tá, Ó, então vamos lá. você já respondeu da Priscila? Ainda não. Então, Eu já pego nela também. então, eu Deixa só eu vou te só contar lembrar. do reconto, isso, porque o reconto é bem importante, tem algumas formas da gente trabalhar. A questão do reconto, você precisa lembrar da noção temporal. Não adianta eu contar uma coisa que aconteceu um mês atrás, se eu não consigo contar uma coisa que aconteceu faz 30 minutos. Então, você precisa começar contando o de 30 minutos, depois de 2 horas, depois de 6 horas, 12 horas, um dia, uma semana, entendeu? Então, você vai voltando de pouquinho. Começa daqui meia hora. Exemplo, estou na minha sessão de fono e eu digo para o meu paciente assim, ó, hoje nós trabalhamos massinha, fantoches e desenho, certo? O que que nós brincamos? Massinha, fantoche, desenho. Vamos contar para a mamãe o que que a gente fez? O que que a gente fez mesmo? Massinha, fantoche, desenhos. O que que eu fiz? Primeiro, que eu fiz ele recontar mais de uma vez. Segundo, que eu apontei, eu fui numerando isso com os dedos, certo? Na hora em que eu chego na sala de espera, tô ali conversando com a mamãe e tal, eu digo assim, bora lá contar para a mamãe o que que você fez? A gente começou com a ó, eu dei a pista gestual do dedo e a pista verbal aqui com a boca. Você fez a massinha, o fantoche e o desenho. Pronto. Contei ali daquele momento muito recente. Quando você começar a trabalhar o pouco recente, por exemplo, ele estuda de manhã e à tarde ele está com você. Normalmente a gente faz com o uso de, ou a gente combina com a professora
2 itens para que a criança consiga recontar em casa exatamente da forma em que você trabalhou com ela na escola. Então, vamos dar o mesmo exemplo. A Pro escreveu lá no livro, né, na agenda, massinha e fantoche. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso aí nas escolas dos Estados Unidos, mas ela tem um relato ali do que a criança fez na escola. E aí você pode apontar com imagens. Pega imagens, digamos que você pegue 2 situações e 4 imagens. Ó, vamos tentar mostrar aqui para a mamãe quais desses teve hoje? Teve massinha e teve fantoche. Aí você põe um parque de areia, que é uma coisa totalmente inversa, e panelinha, que é outra coisa também que não é aquilo. E você tenta fazer com que ele te mostre exatamente aquelas imagens. Se não conseguiu, você pode dizer para ele: olha, hoje teve massinha e fantoche. Você brincou de massinha e fantoche na escola? Foi muito divertido, né? Tal. Até o momento em que você consegue ir voltando um pouquinho mais, tá? Então, se apoie nas imagens. É bem importante. Respondendo a pergunta do chat. Virgem Maria, agora tem outra. Peraí. Então, a gente pode começar com a da Milena, que vai bater com a da Priscila, a filha Tá. que fala muito. Só que tem uma Minha filha é diferença. verbal. Minha Tem a filha é verbal, diferença. fala até demais, mas a É. comunicação só está melhorando agora depois de muitas sessões de fono e psico. E o meu pequeno tem quase 2 e não fala mais do que 5 palavras. 5 palavras somadas ou 5 palavras ao todo? Milena? 5 palavras ao todo. Tá. Tá, então, se você aqui puder juntar com o da Priscila, que o da Priscila é igual a filha da Milena. Fala, 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 fala. é, Só que o da você Priscila precisa. dá para entender tudo, ele só não consegue mudar de assunto. A minha Tá. E Desculpa te interromper. imagina. Pode falar. A minha, no início, ela não conseguia falar nada, nem em português, nem em inglês. Embolava e ninguém entendia nada. Às vezes, ou eu ou o pai, por dedução, a gente conseguia dar um norte para outras pessoas do que ela estava querendo. A gente começou a fazer acompanhamento com psicóloga e com a fono, uma vez por semana, e isso melhorou demais. A psicóloga me passou um leque de atividades para fazer com ela. Melhorou, ela aponta, agora ela se comunica um pouco melhor, só que quando ela está muito empolgada, ninguém consegue entender nada, porque aí começa a bater Desacelerar. e aí acelera. E aí, Milena, o que você vai precisar fazer com ela é feedback. O que é o feedback? Filha, tá muito difícil te entender. Vamos falar mais devagar. Eu entendi que você tá animada. Para a gente te entender, fale mais devagar. Esse é um feedback que você vai precisar dar para ela. Por algumas razões. Primeiro, ela fala bastante, mas se ela não for compreendida, não vai adiantar ela falar bastante. Então, você vai ter que dar esse feedback. Quando é uma criança, que eu acho que é da Priscila, que fala muito e é compreendida totalmente, você tem que fazer outro feedback, do tipo assim: você parou para prestar atenção de que eu não estou mais te ouvindo? Você reparou que não tem mais interesse para mim? Já é um feedback social. A sua filha, você vai ter que fazer um feedback de percepção auditiva mesmo. Quando você fala muito rápido, fica difícil te entender, tá? Do pequeno, o que eu sugiro? Comece aumentando o repertório de coisas que são do dia a dia dele, como, por exemplo, as partes do corpo na hora do banho, porque isso te ajuda numa situação em que ele esteja com dor, por exemplo. Os alimentos que ele mais gosta. Vamos comer mais uma? Vou pegar uma colher. Olha, tô pondo feijão para você.
Então, no momento em que você vai nomeando esse repertório, vou juntar aqui o feijão e o arroz, que delícia! E faz essas onomatopeias, junta palavras, nomeia coisas, você aumenta o repertório verbal dele. Ele, assim, eu falei, ele fala 5 palavrinhas soltas, 5 coisinhas soltas, mas ele aponta. Quando a gente pergunta onde está o barrigão, quando ele quer, ele aponta o barrigão, ele mostra o pé. Eu acredito que ele consegue entender o que a gente foi nomeando para ele no decorrer desse Sou eu com o inglês. Eu entendo bem e falo mal. Ele entende bem o que vocês estão falando e fala mal. Milena, fique só atenta, porque existem chances de crianças que são TEA terem um histórico genético importante. E se você perceber que 2 anos e meio, 3 anos, isso segue desse jeito, precisa de uma avaliação de uma fonoaudióloga, precisa de um olhar um pouco mais atento e direcionado. Porque pode ser que ele esteja com uma dificuldade de produção motora da fala e está entendendo tudo, não está conseguindo se expressar. Olha que frustrante, não está conseguindo se expressar, então precisa ser trabalhado, por exemplo, a área motora da fala. Estou dando um exemplo muito pontual, não tô diagnosticando. Não, eu entendi. Ele Vale realmente fica muito nervoso, ele tenta mostrar, falar alguma coisa, mas falta a comunicação e ele começa a dar cabeçada na parede. Já teve episódio super frustrante. de bater o narizinho no chão e sangrar demais. Ele tem quase 2 anos, mas ele não recebeu o diagnóstico ainda. A irmã recebeu primeiro. A gente está no processo de avaliação, mas ele começou todas as intervenções Ótimo. agora. E eu percebo Ótimo. que quanto mais faz fono, mais a gente incentiva, mais nervoso ele fica, que ele não consegue falar. E a gente não consegue entender Ele tudo. já está fazendo fono. Sim. Se ele está nesse nível de nervosismo que ele não está conseguindo produzir, dá só um confere. A fonoaudióloga é brasileira, é americana, é o quê? Americana. Tá. Tenta ir por algum caminho, e aí depois a gente pode conversar com um pouco mais de calma, de uma apraxia de fala. Tenta ver se não existe nenhuma questão motora no meio do caminho. Por ele estar nesse nível de irritação de que ele não consegue produzir, pode ser que ele tenha uma dificuldade motora de formar as palavras. Children, apraxia, speech, acho que é isso. CAS, o termo que é usado aí, tá bom? CAS, C-A-S, Children, Apraxia, Speech, Ok. of Speech, alguma coisa assim, tá bom? Eu vou dar uma procurada sobre isso. Muito obrigada. Imagina. Josi, meu filho não é verbal Espera só funcional, um tem minutinho. 12 anos. Espera Sim. só um minutinho, desculpa. Josi, você levantou a mão, é a mesma pergunta? Porque se for ou parecida, a Andressa estava na frente. Isso é a Opa. mesma coisa, porque não dá para escrever tudo que eu quero falar, mas pode ir pela sigla. Então, vou falar com a Andressa, então. Aí depois Conte-me, ela, Andressa. Josi. Meu filho, ele também tinha essa dificuldade de... primeiro ele teve atraso de fala, né? Eu senti que faltava repertório. Meu filho é autista e tem TDAH, tem 7 anos. Depois ele começou a falar muito. E aí ele falava, mas dessa maneira que as outras pessoas falavam, escreveram, né? Falavam muito e não tinha uma conversa funcional. Uma coisa que me ajudou muito foi eu comecei a brincar com ele, vários jogos com troca de turno. E depois eu inventei um jogo para a gente jogar, que era o nome do jogo era Eu Falo, Você Fala. E aí a gente pegava um cartãozinho, escrevia um tópico, por exemplo, filme, meu dia, coisas curtas, coisas que ele já estava acostumado, coisas que tinham acontecido.
E aí eu falava assim, oi, Arthur, tudo bem? Aí eu encostava a minha mão no peito dele, significava que era a vez dele falar. Depois eu pegava a mão dele e encostava no meu peito, para dizer que era a minha vez de falar. E aí a gente foi fazendo isso, e com o tempo, depois de muito tempo, eu não precisava mais encostar a mão nele, e às vezes se eu via que ele continuava falando sem me perguntar, eu olhava para ele e ele começou a entender. Então, no caso dele, ajudou muito fazer de uma forma lúdica. E às vezes, quando ele começa a falar e eu vejo que às vezes vai saindo do tópico, eu pergunto assim, Arthur, sobre o que a gente está falando? Ah, a gente está falando sobre a escola. Então, tá bom. Então, vamos continuar falando sobre a escola, porque eu acredito que isso pode ter um componente do TDAH também, né, da Com impulsividade de certeza, pensamento, desorganização de pensamento. com Então, eu certeza. tento dessa maneira, né? Então, no começo, eu ter feito essa brincadeira ajudou muito com que ele conseguisse entender o que era uma troca de turno. Agora a gente já está numa outra fase. É o que você falou ali. Será que esse assunto é interessante para outra pessoa? Quando ele quer colocar o hiperfoco. Tudo bem, a gente está falando de quê? Você conheceu esse amiguinho, você quer fazer uma amizade. Será que esse assunto interessa o seu amigo também, tanto quanto você? Então tem sido assim, né? Um processo, mas eu acho que tá dando certo nesse caminho. Mas eu acredito que essas brincadeiras de troca de turno. Tem um joguinho que eu gosto muito também, que é aquele joguinho talking, feeling, é o falar, sentimento, que é um Sentiu? jogo de tabuleiro que ele pode ser adaptado, eu acho, para crianças menores até, né? Que ele tem uns tópicos que são mais para crianças mais velhas, assim, na pré-adolescência. Uhum. Mas eu sempre tento adaptar para o tamanho dele, para a idade dele. E aí eu tenho perguntado o que ele acha, e aí a gente vai fazendo essa troca de turno. Mas é um processo, essas crianças que têm atraso de fala, mas depois do nada do nada não, depois de muita terapia, né? Começa a falar de uma Sim, vez, essa parte de modular uma conversa, ela pode ser tão desafiadora quanto aquela parte inicial que você tem que dar o repertório sim. para a criança. Andressa, eu queria começar te parabenizando. Você fez de uma forma extremamente intuitiva aquilo que existem pesquisas a larga escala. Você foi muito intuitiva, até fiquei aqui me perguntando se você não é da área, porque eu uso esse recurso da mão principalmente para ensino do eu e você, porque para mim você é o seu eu, ou as pessoas te chamam de Andressa, mas você pode dizer eu, certo? Você não vai dizer a Andressa gosta disso, a Andressa quer aquilo. Socialmente é esquisito, né? Usar desta forma. E quando você quer ensinar uma criança a função do eu e do você, ah lá, gente, ela é médica, sacanagem isso. Não, eu sou médica patologista. Eu sou médica Então não é patologista. da área, não. Não, o autismo entrou na minha vida por conta do meu filho mesmo. Isso aí eu fui Meu Deus! observando como eu fui observando assim, o que está acontecendo com ele. Ele não espera falar, às É, vezes, porque ele não isso entende foi que é a vez muito dele falar. intuitivo e muito maravilhoso. E essa questão de você pontuar a ele, você faz um feedback social. Então, do que é mesmo que estamos falando? Nós estamos falando da vovó, nós estamos falando da escola. Você consegue ir direcionando ele para qual área que vocês estão conversando. E te digo mais, Andressa, tem adulto que a gente deveria fazer desse jeito. Ô, querido, o que que é mesmo que a gente estava resolvendo? Né? A gente tem aí alguns adultos que seria ótimo se a gente fizesse esse feedback social. Respondendo a sua pergunta, sim, é bem complexo quando a gente tem que lapidar essa pérola, né? Que é quando a criança já começa a falar, mas a gente precisa modular socialmente, aumentar o tamanho desta frase. Por vezes ela fala de forma muito telegráfica, não usa os conectores, né? Então
É um desafio, mas você pode ir fazendo isso desta forma, muito sutilmente, com algo que é interessante para ele. E aí a gente volta para o slide anterior. O que é que o seu filho gosta? Ele gosta de jogos. Então eu me uso de um jogo para poder ensinar o meu filho, certo? É isso, tá? Muito obrigada. Obrigada, Obrigada Josi, né? eu, super linda, adorei. Aí tem a Josi, você... Josi, que colocou Isso. metade no chat e a outra metade ela vai te falar. Ela vai contar. Eu vou Isso, ler é então o que muita está no coisa para chat. escrever. Meu filho não é verbal funcional, tem 12 anos, tem palavras soltas e ecolalias, somente frases prontas. Na escola estão oferecendo todos os recursos visuais e verbais. Não consegue se autodefender nem responder sim ou não com funcionalidade. Agora eu quero que você termine de me contar, Josi. Então, boa noite, obrigada por estar aqui, de grande Imagina. valia para nós. Então, o Arthur, ele tem 12 anos, ele tem autismo e tem TDAH também. E o que a gente está com muita dificuldade é porque mesmo sendo oferecido todos os tipos de recursos visuais, verbais, o Prolingo, né, que é usado aqui, não está tendo funcionalidade na fala, ele não consegue se expressar. E ele está se O expressando Prolingo é no... tipo o PEX? Ah, não, Das fichas, com troca de fichas? também tem a troca de fichas, eles dão para iniciação de conversa, mas tem um iPad onde tem aquelas frases prontas que a criança só Tá, aperta, né, tá, para ele se comunicar. legal. Então, assim, até nessa situação não está sendo efetivo. Uhum. E o que está nos preocupando muito é porque ele está se automutilando. Deixa eu explicar. Hum, Ele está se machucando no sentido de excrepando a própria pele nos dedos, na testa, no rosto, às vezes no pé, né? Vai uhum. coçando, não precisa necessariamente ter uma casquinha. É muito mais fácil no rosto, porque agora nessa idade tem cravos, né? Mas assim, Uhum. ele está se expressando dessa forma e umas outras situações que têm acontecido também. Então, a pergunta é: como ajudá-lo a desenvolver esse ponto, pela sua experiência? Não sei se você já teve uma situação parecida. Já, já. Eu iria pelo caminho de ensiná-lo frases prontas que envolvam sensações e sentimentos. Frases prontas com histórias sociais. Não sei se vocês usam muito as histórias sociais aí, mas existem algumas histórias bem simples. Eu preciso lembrar, existe um site aqui no Brasil que tem algumas histórias sociais. Eu vou ver se eu lembro até o final da aula. Se eu não lembrar, Márcia, me manda um e-mail só me pedindo qual é o site, Pode deixar. porque isso é muito importante para vocês. Ele precisa saber que ele está incomodado, que ele está angustiado, que ele está ansioso. Ele precisa entender quais são as situações e o que é que está disparando isso, mesmo que sejam com frases prontas. Porque ele se usa de algo que é pronto para se comunicar. Eu sempre falo sobre essa questão das frases prontas, contando uma história bem bizarra que aconteceu comigo aí nos Estados Unidos, que foi assim. Vocês já me viram falando que o meu inglês é melhor ouvindo do que falando. E às vezes a gente tem uns brancos assim de repertório verbal, né? Eu preciso de um vocabulário, mas eu não consigo achar aquele vocabulário em canto nenhum. Então, da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui numa farmácia e eu precisava comprar pão, mas eu não estava achando. Eu rodei a farmácia e eu não estava achando o tal do pão. E aí eu fiquei, como é que se fala pão? Aí eu parei no meio da farmácia,
pão, pão, pão. Eu sabia qual era a palavra, mas eu não conseguia buscar aquele repertório em canto nenhum. Até o momento em que eu lembrei de uma música do Michael Smith que fala que Jesus é o pão. E aí eu lembrei que é bread. Pronto. Aí eu, junto com o gesto, com a palavra, fiz a mão do cadê, resolvido. Achei o bread. E eu sempre conto essa história porque as nossas crianças fazem a mesma coisa. Elas puxam um repertório de algo que elas ouviram em outras situações, que por vezes são desenhos, filmes, fazem essa ecolalia tardia com uma função comunicativa. Então, a gente pode se fazer uso da ecolalia e de desenhos e de situações e de histórias para conseguir ajudar essa criança a se comunicar. No caso do teu filho, com 12 anos, eu sugeriria histórias sociais, para que ele consiga caminhar, tá bom? É interessante você falar essa questão da música, porque ele canta músicas inteiras. Em português, em inglês, ele gosta de ouvir música. Desculpa, minha bebê está gritando. Em outros idiomas. E outro dia ele me pediu para baixar um aplicativo em hebraico. Misericórdia, Deus. Eu não sei, sabe aquelas perguntinhas que tem tipo 2 mais 2 ou qual é a letra tal? Em hebraico, eu não vou saber nunca, não conseguia baixar Meu um aplicativo. Deus. Então, assim, eu não sei até que ponto ele entende, mas ele canta músicas inteiras, Ele compassadas. provavelmente se interessa pela melodia da língua, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito problema com os nossos pacientes querendo cantar músicas inteiras em inglês, sendo que a mãe não fala inglês, o pai não fala inglês, a escola não é bilíngue e a criança tá lá contando, falando, não sei o quê. A gente tem muito problema com isso. E é por conta da melodia do inglês. E eu acredito, porque o hebraico também é uma língua extremamente melódica. E você pode, inclusive, se utilizar disso, melodiando as histórias, parodiando as histórias, entende? Porque aí você aumenta o nível de interesse dele pelas histórias sociais. Mas inicie nomeação de sensações e sentimentos, que é algo muito abstrato, difícil de compreender, mas que vai fazê-lo ajudar a compreender o que está acontecendo naquele contexto. Muito obrigada. Imagina. Deixa eu olhar Eu o não chat sei, aqui. eu não sei se você terminou de responder a da Priscila Wolf. O filho dela é verbal e super focado, que aí às vezes ele perde assim, O quando ele foco tá em do que ele está grupo, falando. ele só fala naquilo, é tipo aquilo que você falou, né? Ele tem um hiperfoco no assunto. Isso. Não Tem que sei se fazer você teve a chance de feedback. responder, que aí depois dela, aí tem a Gisele que levantou a mão também. Tá. Priscila, eu terminei de te responder sobre feedback? Sim, eu entendi. Sim? Eu agradeço. Ótimo, perfeito. Então Eu tá bom. já meio que esperava essa resposta também. Também eu já sei lidar com Ótimo, ele um pouco, mas eu agradeço, tá? ótimo, imagine. Simbora, Gisele. Obrigada, Fernanda, por estar dividindo o seu tempo com a gente. Eu sou a Gisele, Ótimo. do Lucas, de 7 anos. Lucas é não verbal, mas de alguns meses para cá, a gente tem notado que o Lucas, ele gesticula a boquinha como se ele quisesse falar as palavras, mas ele só gesticula a boquinha, né? Então, eu até perguntei para a terapeuta na sexta-feira, eu tô ficando louca ou ele realmente mexe a boquinha como se ele quisesse produzir o som daquela palavra que a gente está falando, né? Então, assim, já passei por todas as fases, né, de acreditar, vai falar com 3, vai falar com 4, vai falar com 5, com 6, com 7, enfim. Lucas vai fazer quase, né, já tá quase beirando os 8 anos. Eu tô em paz, assim, né, hoje com a situação, ele usa o tablet de comunicação, né, para
para algum. E ele usa o tablet com figuras, porque ele ainda não sabe ler aqueles bonequinhos de pauzinho, né? Então ele tem que ler Uhum. a figura real mesmo, para ele poder conseguir expressar o que ele está sentindo. Mas assim, né, engraçado, né? Eu nunca consigo entrar nas reuniões, mas hoje meu esposo tirou ele de casa, e aí, quando eu vi o assunto, eu falei, ok, vamos entrar, porque de repente é uma luz no fim do túnel, diante da tal mudança de comportamento que ele vem apresentando. Queria saber se você tem Perfeito. dica para me dar. Algumas. Tem umas aqui para frente, mas eu já vou te adiantar algumas coisas. Vamos lá. Tá, Primeira depois da coisa que a Gisele tem gente a usa, Marcy Mary, tá? tá? A gente usa muito como um recurso muito potente, Gisele. Ó, não sei se você reparou, eu tô usando um batonzão escuro, bem Aham, cheguei, porque a sim. gente usa muito pista visual para o nosso paciente. Olha aqui, faz igual. O que ele Uhum, está fazendo é um tateio articulatório, que é isso de ficar testando o que fazer com a boca. uhum. Eu precisaria muito falar com vocês em outro momento, porque, gente, isso é uma aula assim longa, extensa sobre apraxia de fala na infância. O que é, resumidamente, apraxia de fala na infância? É quando o cérebro falha em enviar a ordem para a musculatura da boca em fazer os sons, os articuladores e coordenar isso com respiração. Então, foi assim, desculpa te interromper. A minha mãe faleceu há 2 anos e meio atrás, e as últimas semanas antes da minha mãe falecer, eu estava pesquisando muito sobre apraxia de fala. E quando ela morreu, eu falei, não, é uma questão de honra, eu vou atrás disso, porque eu e minha mãe, a gente suspeitava disso, enfim. E aí, as meninas vão me lembrar o nome daquele médico bem velhinho que atende no Boston Children's, que é especialista de fala. Eu esqueci o nome dele. É um médico bem velhinho, as meninas talvez não lembrem agora, mas é um médico que ele é um médico, assim, muito fera, de especialista de fala, e ele falou, Gisele, eu não acredito que ele tenha apraxia, mas se ele tiver, é o mesmo tratamento que a gente dá para o autismo. Tipo, e aí, assim, meu mundo desmoronou naquele momento, e eu tava muito nessa questão, como eu te falei, tinha acabado de perder minha mãe, né? Então, assim, Lógico. insistindo muito nessa questão. Mas, assim, você faz uma avaliação à distância ou não? Você não tem como fazer uma avaliação à distância? De repente, depois a gente troca Difícil. telefone e tenta resolver essa situação. A gente pode conversar sobre isso. É difícil, mas não é impossível. Eu já fiz, mas depende de um monte de fator. A gente pode conversar depois. Mas assim, ó, o que você está me contando é que ele está num momento em que ele tenta, mas ele ainda não consegue produzir. O tratamento de uma apraxia de fala, ou de uma possibilidade de uma apraxia de fala, é com pistas multissensoriais, pistas visuais, um batonzão bem vermelho, uma pista auditiva, então você vai falar, por exemplo, diga bola. Ao invés de você dizer assim, ó, bola, você vai dizer bola. Você vai esticar essa palavra, ao invés de fracionar, para que ele já tenha uma pista de coarticulação, que é quando você junta as sílabas. Você vai dar pistas táteis, então você vai ajudar ele a dizer assim, ei, músculo, é assim que funciona, é isso que você tem que fazer, isso mandando informação para o cérebro, tá? Eu já me perdi na sua pergunta. Pera, a sua Que é pergunta foi... se perdeu, mas você está falando exatamente isso. Já que agora ele está apresentando mais frequente essa, né, auxílio físico para tentar produzir o som, qual seria a dica que você me daria para a gente É tentar, né, isso. incentivar ele a realmente desenvolver a fala? É isso, pistas multifatoriais. Você vai precisar dar muitas pistas para ele. Eu falo sobre isso já já, Tá aqui bom. um tiquinho mais para frente, tá?
Marcimério, eu vou deixar a sua de última, porque daí a gente já vai para os próximos slides. Então, Não? você vai continuar e deixar para responder a Marcimere depois? Tem problema, ela já É, colocou não, ok. ela pode falar. Ela deu ok? Você pode Marcimere, como pode usar falar meu então. favorito. Essa vai ser a última pergunta dessa série, e aí ela vai passar para os próximos slides. Pode falar, Marcimere. Isso. Desculpa, eu não vou abrir a câmera porque eu estou dirigindo. Tá bom. Claro. Eu tenho um Melk de 4 anos, né? Ele está começando a falar algumas coisas, mas até ela fez a mesma pergunta que eu ia fazer. O Melk tem hora que ele fala a palavra, mas ele não sai o som. A gente vê que ele faz a palavra, mas o som não sai. Mas uma coisa positiva que eu tenho visto é que as palavras que ele fala, ele entende o que ele está falando. Por exemplo, ele falou brava, brava, né? Que eu estava muito brava, estava muito nervosa no supermercado com ele. Eu falei para ele: nós vamos embora agora porque a mamãe está brava, brava e o Mel que não está comportando. Quando nós chegamos no carro, o meu marido falou assim: olha, a mamãe está brava, brava, hein? Aí ele olhou para o meu marido e falou: brava, brava. E até hoje, brava, ele fala que eu estou brava. Bonitinho. Mas aí, algumas palavrinhas que ele está aprendendo a falar agora, em inglês, ele entende inglês e português, mas ele está falando mais o inglês. E as palavras que ele está falando, algumas não estão saindo o som. Eu vejo que ele faz o movimento com a boquinha perfeito, e daí se o som ia ser maravilhoso, mas às vezes não sai o som. Aí eu queria saber o que nós podemos fazer para ajudá-lo. Tem que trabalhar a coordenação pneumofono-respiratória, que é coordenar essa articulação com saída de ar. Existem algumas formas com o prompt ou com o DTTC, existem algumas técnicas que são do fonoaudiólogo para ajudar nesse ensino de coordenar a articulação com a respiração. Nós estamos na fila do fonoaudiólogo, de 4 fonoaudiólogos. Não está passando o fono ainda. Ele só Só na fez na escola. posse, ele fez 1 ano e alguma coisa de fono, mas aí quando ele completou 3 anos, tem 1 ano, né? Ele está sem fono. Ai, Então, caramba. já tem de 4 companhias aqui e ainda não conseguimos. E eu que fico fazer ele falar. Tudo que ele vai me pedir, eu tento fazer ele falar. Por exemplo, abrir. Tudo que ele chega perto de mim, ele já sabe que ele tem que falar abrir. Porque senão eu não abro. Uhum. Mas algumas coisas eu não tenho técnica, né? Eu sou só mãe. Não, você é mãe, não é só mãe, não. Ser mãe já é bastante coisa, hein, gente? É bem difícil essa missão aí, nossa. O que que eu te sugiro, Marcimere? Trabalha com ele coisas do dia a dia, como, por exemplo, soprar vela, fazer bolha de sabão, para ele conseguir coordenar essa respiração saindo. Depois que ele conseguir fazer esses movimentos, tipo soprar língua de sogra, bexiga, existem alguns adaptadores que você põe na boca da bexiga para ela, porque bexiga é uma coisa difícil da gente soprar, né? Depois que você conseguir trabalhar com que ele tenha maior controle de respiração, vai ser menos complicado dele coordenar essa respiração saindo enquanto ele verbaliza, tá? Eu acho que assim, ó, sem um fonoaudiólogo atendendo especificamente, acho que é o caminho mais viável que eu encontro. Sim, eu vou procurar outros que
que possa atender ele mais rápido. Apesar que no dia 5 de janeiro, ou dia 13, não me recordo, ele vai ter uma consulta, mas vai ser por Zoom, porque a otorrino, eu falei para ela que ele estava sem fone e ela pediu, né? Mas eu Ótimo, sei que vai ser muito bom para ele. ótimo, maravilhoso. Então é isso. Vamos lá, meninas. Bora estabelecer metas, então, certo? Então, eu sugeri aqui 4 metas principais que são para que além de que ele interaja com a gente enquanto família, que ele interaja também com outras pessoas, com novas formas de comunicação, então gestual, verbal, com uso de comunicação alternativa, comunicar-se por novos motivos, lembrando lá atrás o que vocês bateram foto que vão colocar lá na geladeira, certo? Com novas funções comunicativas e entendendo a conexão entre o que você diz e o que está acontecendo no mundo do seu filho, porque às vezes ele está falando lé, você está falando cré, cada um está olhando para uma coisa e ninguém está se comunicando. Então, a gente volta lá atrás em ter uma atenção específica em quais são os interesses do seu filho. E aí vai fazer com que você tenha uma resposta mais atenta. Hoje aconteceu uma situação no consultório que foi muito engraçada, em que estava o consultório é grande, numa ponta estava uma pessoa atendendo um paciente, na outra ponta uma outra pessoa atendendo um outro paciente, sendo que um numa ponta era não verbal e o outro na outra ponta era verbal. O não verbal, naquele momento, parou para fazer um lanche e pegou uma bolachinha e a fonoaudióloga aproveitou para trabalhar a troca de figuras. Ele dava a figura e ele recebia a bolachinha. Bom, a outra atendente estava distraída e o paciente olhou para ela e disse: "O que ele está comendo?" E ela respondeu: "Minhocas", porque eles estavam brincando de encaixar minhocas. É um brinquedo com minhoquinhas. E o paciente parou assim com aquela cara de assustado. E aí eu comecei a rir, né? Aí a atendente percebeu que ela respondeu algo que não foi o que ele perguntou, e aí ela me olhou e falou: "O que que eu perdi?" Eu falei: "Você perdeu o que ele estava te dizendo, porque você respondeu o que vocês estavam brincando, mas ele estava perguntando o que o amigo está comendo." E aí ela entendeu que a resposta foi minhocas e que era totalmente nada a ver e por que daquela carinha que aquela criança tinha feito. Mas é isso, prestar atenção às pistas comunicativas do seu filho. E se fazer entender. Aqui eu coloco alguns exemplos, como falar frases um pouco mais curtas. Opa! Vocês me escutam? Sim. Tá, o fone. Falar frases mais curtas, enfatizando a mensagem que vocês precisam passar, falando um pouco mais lentamente, né? Então não adianta você falar super rápido, se atropelando, pegando coisa e fazendo barulho, tudo ao mesmo tempo, e querer que o seu filho se comunique. E aproveite para fazer uso de apontar, direcionar o olhar, direcionar a criança para aquilo que você está dizendo. Aqui em vermelho eu coloquei apontar uma coisa, falar de outra, que foi essa situação de hoje. Respostas de sim e não que são muito curtas, ou exigir que o seu filho responda só sim e não, porque você fecha o repertório de vocabulário. A brincadeira do sim, que eu sempre falo com os pais, a gente não treina sim, né? Se eu disser para vocês, vamos tomar um café, vocês vão dizer, bora? Vamos! Que dia? Quando? Né? Então a resposta nem sempre é sim.
Exigir que o seu filho diga obrigado ou por favor quando ele está com um repertório verbal muito curtinho. Então, o por favor, ele não tem muito sentido numa frase. A bola, por favor. O copo, por favor. O não sei o que, por favor. Então, assim, se atentem de que vocês estão exigindo uma educação no momento em que a gente precisa expandir repertório de vocabulário, certo? Se utilize das histórias sociais, da comunicação alternativa, do gestual, deem várias chances e repitam por diversas vezes a mesma palavra para que ele tenha mais feedback auditivo e mais chances comunicativas. Use pistas multifatoriais que são falar, olhar, ouvir, entender e, em algumas situações, fazer o uso do tato também para que ele consiga modular a boca. Por exemplo, fazer um O. Vamos fazer um O. Ih, não tá aqui. Né? Então, assim, ajudar essa criança a ter essa mobilidade de articuladores. E aí aqui são os itens do roda, que é repita o que você diz e faz, ofereça oportunidades para o seu filho participar, dê dicas para que ele participe e mantenha-se animado, porque é a forma dele compreender de que está indo bem, está dando tudo certo. As dúvidas a gente foi tirando aí ao longo do caminho e ficam aqui os meus contatos e os da clínica para vocês, se vocês precisarem de qualquer questão, qualquer item, eu fico à disposição de vocês. Gente, vocês têm alguma pergunta a mais? Aproveitar que a gente tem a Fernanda aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Hello? Acho que a gente teve uma discussão bem bacana, né? Agora, É que as antes do pessoas fim. perguntaram durante, né? E foi bem rico, né? Então, acho que elas acabaram tirando as suas dúvidas. Mas, meninas, sigo à disposição de vocês. Eu torno a dizer, eu acho que a gente vai, em algum momento, precisar falar sobre apraxia de fala. É um Já tema coloquei aqui que na minha lista. é um tema que tem sido bem importante aí no desenvolvimento das pessoas com autismo e complexo de trabalhar, mas tem jeito, gente. Eu já vi casos bem complexos caminhando. A praxia de fala é o exemplo que a Gisele e a Marcimere deram dos filhos, que eles, tipo, é como se eles pensam que eles estão falando, mas eles estão só gesticulando com a boca? Eles não sabem bem exatamente o que fazer com esses articuladores. Na verdade, eu estou chutando um diagnóstico, né, sem ver as crianças, mas assim, existe uma chance destas crianças terem uma apraxia de fala. Então, acho que vale a pena ao menos dar uma olhadinha nisso. Eu lembro que o primeiro médico que me ajudou a diagnosticar o meu filho, ele falou isso, que as mães, elas têm que ser número um quando né, em ser ouvidas quando a gente tem alguma suspeita, né? Então, como eu citei, né, que esse médico negou que o meu filho pudesse ter apraxia, né? Como eu não estava num momento disposta para brigar, eu só me calei e fiquei. Aceitou. Mas é aquilo que ainda já passaram 2 anos e meio e ainda é algo que me incomoda, então eu preciso ir atrás disso, né? Dê um confere, porque tem formas de trabalhar e tem jeito disso melhorar. Então, dá um confere sim.
é a Associação Brasileira de Apraxia de Fala da Infância, chamada Abrapraxia. Eu vou colocar aqui o site. Não, eu vou colocar aqui o nome. Espera, Abra, Associação Brasileira. Abrapraxia. Tem diversos textos e vídeos e aulas para os pais, então lá vocês têm material. Nos Estados Unidos é chamado de CAS. E agora, hein? Children CAST? Apraxia Speech. Será que eu escrevi certinho? Mandei lá no chat. CAS. Existem assim, ó, tem a ASHA, que é a associação aí americana. E lá também tem muita informação, tá? Isso, a Luciana, maravilhosa, já mandou o site da Abrapraxia. Então, lá tem bastante coisa. E o pessoal da ASHA, sei que também tem muitos textos. Tá bem?